Bom, já começou a gravação. Começamos em 1 hora e 53 minutos, tá? Depois que iniciei. Pessoal, é o seguinte, eu queria ver com vocês. Eu tinha falado com 3 alunos aqui. Eu, eu preciso falar com vocês uma coisa urgente aqui. Na verdade, algumas coisinhas. Primeiro, de acordo com o plano de aulas que foi me passado, vocês teriam que fazer 5 atividades para fazer para me entregar até o dia 15, tá? Até o dia 15 de março. Ou seja, vocês teriam que ter essa semana e semana que vem, porque dia 15 eu tenho que fechar as notas e enviar para eles. O que que eu estava pensando em fazer? Eu vou passar só mais uma atividade, tá? Que é a atividade 2. E aí o que acontece? Eu vou dobrar a nota delas. Em que sentido, professor? Tipo, se você fez atividade 2 e você tirou 9,1, é a mesma nota que eu vou colocar como se você tivesse feito atividade 3 também. Vou dobrar, tá? E aí eu queria ver com vocês se vocês aceitam isso, tá? Eu preciso aí da validação de vocês. Nós estamos comigo aqui nós estamos 10 pessoas. Eu preciso do joinha. Se vocês concordarem com isso, a gente faz isso nessa próxima atividade. Catiele, mais alguém? Wilson, Betânia, Lari, Edna, mais alguém? Eu preciso aí, tá, pessoal? Maior número de gente para votar aí. Larice, Josi Campos, beleza. Então, deram maioria. Clarice, muito bem. Então vai ser assim. Então, essa segunda atividade, como está lá, atividade 2/3 é o quê? Que vai ser dobrado. Então, se você, a nota que você tirar nessa atividade, eu vou jogar na terceira nota. O que, que eu estou fazendo? Vou mostrar aqui para vocês como que eu estou fazendo a planilha de vocês, de notas. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A planilha de vocês de notas está sendo assim, ó. Certo? O que acontece? Eu vou pegar essas 3 notas aqui, vou somá-las, dividir por 3 e dar aqui o resultado. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Tá certo? Então, pego atividade 1 mais atividade 2 mais atividade 3, vou somá-las e dividir por 3 e aqui vai ser o quê? O resultado final. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Ok? Sim, Vanderlá, você levantou a mão, pode falar. Boa noite. Boa noite. São 3 atividades, então. Até agora a gente só fez uma e tem mais uma disponível no Drive, né? Quer dizer, Não, no Classroom. é que nem eu falei para eles aqui, eu acho que você entrou um pouco mais tarde. Eu disse o seguinte, essa atividade que você vai fazer agora, que todo mundo vai fazer agora, você vai fazer e eu vou dobrar a nota dela. Em que sentido? Ah, tá. A mesma nota que você tirar na 2 é que eu vou colocar na 3. Por quê? Que nem eu falei para eles aqui e enfatizo para quem entrou agora também de novo. É porque, como a gente tem um plano de aulas a seguir, lá tem 5 aulas e 5 atividades para vocês me fazerem. Então, o que que acontece? Essa parte dessa UC, ela fecha no dia 15 de março. Então, sem ser nessa semana, na outra, já fecha a UC. E aí eu tenho certeza que muitos aí não conseguiriam fazer 5 atividades até lá. É muita coisa, ou seja, fazer mais 4. Então, por isso que eu pedi a opinião aqui do pessoal e todo mundo votou a favor, tá? Que a mesma nota que eu der na 2 vai ser para 3 também. Beleza? Tá bom. E o feedback das notas o senhor vai dar pra gente? Eu vi ali que algumas, né? Aqui, ó. Você mostrou. Aqui é a planilha de notas de vocês, tá? Para quem for dar uma olhada, lá também no Google Classroom, eu já joguei algumas notas lá também, tá? Mas só da primeira atividade mesmo. Mas no final de tudo, eu vou fazer aqui o quê? Somar essa e essa e dividir por 3, tá? Tá bom. Obrigado. Beleza? Beleza. Só mais uma coisinha, pessoal. Seguinte, eu hoje vou dar essa aula sobre questão de gestão de custos. Eu já vou logo sendo bem sincero. Quem conhecer, quem souber dessa parte da matéria, é, meus parabéns, você está tranquilo, viu? Por quê?
Essa parte de gestão de custos, ela é mais voltada para as seguintes áreas. Ela é voltada para a economia, engenharia de produção, e também para a contabilidade, né? Quando eu vi contabilidade na época, quando eu era administrador, quando eu fazia administração, que eu sou administrador também, né? Quando eu fazia administração, eram cálculos totalmente diferentes. Esse tipo de cálculo aqui é mais voltado para quem vai especializar principalmente na parte de economia, engenharia de produção, ou então bem que a pessoa já sabe bem contabilidade. Eu vou tentar ministrar essa aula aqui da melhor forma possível, ok? E aí tentar fazer, tem uns exercícios aqui resolvidos que eu fui pegando e tentando entender hoje à tarde, mas se ficar alguma coisa vaga, vocês vão me perdoando aí, viu? É porque é porque tá é porque eu não domino bem essa parte da matéria. Por quê? Ah, professor, mas você fez engenharia sim, mas a engenharia que eu fiz é totalmente diferente. O foco totalmente outro. Por exemplo, se você perguntar para mim uma derivada, como calcula uma derivada, como calcula uma integral dupla, tripla, uma derivada parcial, o que que é um operador linear, por exemplo, algum teorema de matriz determinante que na álgebra linear, eu vou saber. Por quê? Eu convivo com isso direto. Agora, com esse tipo de conta, eu já não convivo, tá? Então, já vou logo pedindo desculpas aí se por acaso ficar alguma coisa pendente, beleza? Podemos começar, pessoal? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Podemos começar então? Beleza. Então, já está gravando aí. Beleza. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí de vocês aí? Apareceu para vocês? Minha tela? Apareceu? Apareceu aí, pessoal? Beleza. Sim, apareceu. Beleza. Então, vamos começar. Sim, Betânia, pode falar. Você levantou o braço? Eu tô com uma dúvida em questão de uma atividade, um vídeo aula. Sim. Teve só uma que foi gravada lá e tá lá na Classroom, não sei falar essa palavra. Ou Isso, tem Classroom. outra? Uai, quem cuida disso aí é o seguinte, quando eu faço uma aula aqui gravada, aí eu tenho que enviar para o pessoal do desenvolvimento. E o que que eles fazem? Eles editam, tá? Para depois baixar no YouTube e depois enviar e colocar lá para vocês. Mas, se está acontecendo desse jeito, então eu acho que eu vou fazer direto. Eu vou baixar as aulas que eu tenho aqui e já envio para vocês lá, para vocês já irem assistindo. Pode ser? Pode ser, porque lá eu só vi uma só. Porque até agora, então eu vou fazer isso. Tá? Eu baixo aqui direto, depois que terminar a aula aqui, e já coloco lá para vocês. Beleza? Beleza, obrigada. Por nada. Então é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui. Muito bem. De acordo com os princípios elementares da matemática, o que que nós temos? Eu sei que lucro, o conceito de lucro é igual à receita que eu tenho menos o valor dos custos que eu tenho, certo? Que são provenientes dentro de uma linha de produção. Pois muito bem. Alguns desses custos, eles podem vir sobre algumas formas ou fontes. Por exemplo, eu tenho custos que são considerados diretos, indiretos, eu tenho o custo variável, também tenho o custo fixo, mas eu também tenho o custo por absorção. Pelo que eu vi em 2 horas aqui de estudo aqui, mais ou menos aqui para tentar explicar isso aqui para vocês, é o seguinte: o custo variável, ele é o quê? Ele é dimensionado a partir de certos padrões, certo? E certos padrões. Deixa eu melhorar aqui a espessura. Beleza. Certos padrões. Por exemplo,
Eu vou considerar, no caso, que o meu custo ele tem que estar nesse parâmetro aqui, desta linha vermelha, certo? Ele tem que estar aqui nesse parâmetro. Então, se eu tenho um gráfico em Y e também em X, referente aos custos e X ao tempo, então, toda e qualquer manifestação que ficar abaixo desta linha é o quê? É um custo o quê? Fixo. Agora, se porventura o meu custo ultrapassa essa linha e pode ter esse tipo de comportamento, então já é um custo variável. Aonde que nós vemos geralmente esse tipo aqui de situação? Geralmente nós vemos isso principalmente na cotação de bolsas de valores, tá? Onde tem um patamar já limitado e aonde, através da cotação do produto, ele pode sofrer o quê? Variação no mercado interno ou então no mercado externo. Ah, por exemplo, petróleo. Para quem não lembra, ou para quem nunca ouviu falar, em 1979, nós tivemos uma crise do petróleo. Enquanto que um barril no mercado financeiro custava $5, quando chegou a este ano aqui, devido a uma crise do petróleo, principalmente promovido pelos países da OPEP, os países exportadores de petróleo, ok? Com relação ao governo iraniano, a uma revolução que teve internamente no governo iraniano, o barril saiu de 5 e em poucas horas foi para 20. Depois de poucas horas foi para 50 e aí por aí afora. Então, o barril ele sofreu o quê? Diversas o quê? Oscilações no mercado externo. Então, o custo era o quê? Era variável, dependia da logística, dependia da produção e tudo isso veio o quê? Atrelado ao valor dele. Pois muito bem. Em caso de empresas, eu tenho que saber o quê? Calcular devido a essa questão do custo, porque se eu não tiver um estoque que ele tenha um ponto de equilíbrio, onde eu tenho que ter uma reserva em um determinado valor, e também se esse estoque ele for completamente vazio, esses dois extremos eles me causam o quê? Um prejuízo. Então é por isso que dentro da gestão de produção, da gestão de custos, eu tenho que saber o quê? O que cada custo ele vai proporcionar ao quê? Ao meu empresário, a quem está o quê? Desembocando dinheiro e quem está em quê? Investindo. As indústrias, então, elas contam basicamente com 3 tipos de estoques: estoque de matéria-prima, estoques de produto em elaboração, aquilo que vai ser refinado, e de produtos já o quê? Acabados. Pois muito bem. O custo de produção por período, também chamado de CPP, pode ser definido como o total de custos dos custos incorridos na produção em um determinado espaço de tempo. Isso aqui, pessoal, dentro da engenharia de produção, que eu andei dando uma olhada, dentro da engenharia de produção e dentro da economia, isso aqui é calculado pela derivada marginal. Ou seja, eu tenho uma função que, através da utilização de cálculo diferencial, eu posso obter e obtenho os custos o quê? Dessa produção. Como, por exemplo, se eu produzo leite para o mercado, isso aqui vai contar dentro dessa função marginal. O tamanho da caixa, a quantidade de volume que vai ser
que pode caber dentro, que vai caber dentro dessa embalagem, a questão do transporte, da logística, a questão da conservação. Se esse leite também ele vai ficar, por exemplo, numa câmara frigorífica, no processo de refrigeração, quanto que isso vai me custar? Porque tem a questão também da energia, o quê? Elétrica. Então, tudo isso aqui para a parte de economia ou de engenharia de produção, é determinado a partir de derivada marginal ou de funções marginais. Pois muito bem. O que acontece? Dentro da nossa linguagem de gestão, eu tenho que o custo de produção, ele tem que ser equacionado da seguinte forma: o material direto mais a mão de obra direta, ou seja, aquela que está trabalhando efetivamente dentro da minha produção, ou seja, mexendo com o meu produto, mas os custos indiretos de fabricação. Pelo que eu vi, os custos indiretos geralmente são o quê? Os custos que não são claros, que não são tão evidentes nos produtos. Por exemplo, se eu vou fazer um bolo, eu produzo um bolo, por exemplo. Então, naquele bolo lá, eu tenho leite, eu tenho ovos, eu tenho fermento, eu tenho tantas coisas que o que acontece? São tantas coisas numa só que possivelmente é o quê? Eu tenho o quê? Custos indiretos, porque cada produto que eu vou utilizar para fazer um só, ele vai determinar o quê? Ele determina um tempo, uma maturação e também um custo também próprio de cada um. Agora, no custo direto, eles já são mais o quê? Já são mais hábeis e já são mais o quê? Explícitos e fáceis de determinar. Por exemplo, se eu tenho um pedaço de queijo, por exemplo, através desse produto, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um requeijão, eu posso fazer uma mussarela fatiada. Então, isso é, de maneira simplória, a grande diferença. Ou seja, eu tenho um produto que, a partir da derivação dele, ou então trabalhando com ele, eu posso gerar outros produtos. Então, já tenho o quê? Um custo direto. Agora, se eu tenho outros produtos que vão fazer o quê? No auxílio e também o que vai ser feito, o que vai ser produzido, o que vai ajudar a fazer, então eu já tenho o quê? Um custo indireto. E aqui eu já tenho aqui um exemplo para já ficar o que mais evidente essa parte. Suponha que a empresa Alfa tenha gasto R$ 1.000 com a compra de matéria-prima. Então, se já é matéria-prima, então eu já tenho o quê? Isso aqui já é um custo direto. Em seguida, passa toda essa matéria-prima para a produção no período. Então, o que acontece? Esse exercício, ele mostra o seguinte, ele mostra as etapas com que você vai sendo o quê? Você vai trabalhando com relação ao custo que vai chegando para você dentro da sua empresa. Então, se eu comprei, então meu razonete, ele vai ser dessa forma. Eu tenho um elemento, que vai ser o quê? A minha matéria-prima, e vai fazer o quê? Vai ter uma entrada. Vai ter uma entrada, e, consequentemente, depois do razonete, vai ter o quê? Uma saída. Beleza? Então, entrou R$ 1.000, ou seja, é o que eu estou investindo na aquisição desse produto para que eu possa trabalhar com ele. Então, na transferência para o valor produtivo, é o quê? É a mesma coisa. De acordo com o problema, ele diz que a matéria-prima vai custar R$ 1.000 e ela vai ser o quê? Totalmente o quê? Liberada do meu estoque. Ou seja, o meu estoque vai ficar em quê? Em zero. Então, se entrou 1.000, então vai sair 1.000 também. Ou seja, se entrou 1.000 de investimento, vai ser o quê? 1.000 de retorno. Então, para a questão do meu produto de elaboração, o meu razonete vai ser o quê? Esses R$ 1.000 que saíram. Ou seja, aquilo que foi o quê? Coletado, aquilo que foi trabalhado e, posteriormente, aquilo que veio o quê? A ter uma saída. Beleza? Muito bem. E aí, o que acontece? De acordo com o segmento desse problema, ele diz o seguinte: suponha que R$ 500 foram gastos com mão de obra direta, ou seja, já é um custo direto, para a produção, e também que R$ 200 são gastos com custos indiretos de fabricação. Ou seja, eu vou ter que acrescentar mais coisas nesse produto, porque quando eu acrescento mais coisas, eu estou querendo dizer que é para ajudar a fazer o produto, então é um custo indireto.
Todos esses gastos não são alocados na demonstração do resultado do exercício, do DRE, por se tratar de custo. O custo será agregado ao valor da mercadoria, na compra dos produtos da elaboração, e vai ficar assim. Se entrou 1.000, vai sair 1.000, pois o quê? O meu estoque, ele tem que ser o quê? Zerado. Mas, em relação aqui, se eu vou agregar valor ao meu produto, então o que acontece? Todo o custo que eu estou tendo, seja ele de modo direto, ou seja ele de modo indireto, vai vir o quê? Vai vir o quê? Na questão do quê? Da entrada do meu produto, justamente para que eu possa calcular o valor o mais próximo possível para que eu tenha o quê? Resultados posteriormente. Beleza? Então, aqui você vai somar 1.000 com mais 500 com mais 200. Estaríamos com o quê? Uma faixa de R$ 1.700 que eu vou gastar para produzir esse produto. Muito bem. E continuando, ele diz o seguinte: se deste total 60% foram acabados, o que acontece? Vamos passar a porcentagem para o racionete, ou seja, daqueles R$ 1.700 que eu tenho, somando os custos, eu vou tirar o quê? 60%, que foi a taxa que ele achou a mais conveniente. Então, se eu tenho aqui os meus produtos de elaboração e somou aqui e deu 1.700, quando eu tenho 60% de desconto de 1.700, então eu chego em R$ 1.020. Ou seja, para que o meu produto ele tenha o quê? Um caráter satisfatório e que ele tenha o quê? Uma produção da melhor forma possível, com melhor produto, ou seja, melhor matéria-prima, também mão de obra direta e indireta, ele vai me custar marginalmente R$ 1.020, tá? E quando sair para produtos acabados, ou seja, quando ele estiver pronto para ir para o mercado, ele também vai me custar, aquele lote, ele vai me custar R$ 1.020. E aí vem a questão, e se fosse vendidos apenas a metade? Daríamos saída do estoque de produtos acabados por crédito. E no caso aí vem a questão de crédito e débito, correto? Então, muito bem. Então, se matéria-prima vai sair e vai entrar R$ 1.000, então é aqui que eu tenho que passar para o meu outro razonete. Ou seja, com relação a produtos em elaboração. Se o meu somatório com os meus custos deu R$ 1.700, o que acontece? Desses 1.700, 1.020, que corresponde a esse 60%, é o que vai me garantir o quê? É o que vai me garantir o lucro a posteriori. Beleza? Então, se eu pego R$ 1.020 e ele pediu agora a metade desses produtos, então o que eu faço? Vou pegar a calculadora aqui. Vou pegar aqui a minha calculadora. Então, eu vou pegar aqui este valor de 1.700 menos R$ 1.020. Quando eu faço isso, eu chego aqui, o valor que vai vir aqui como lucro para mim vai ser de 680. Beleza? Pessoal, alguém não entendeu isso aqui, sim ou não? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá ok? Alguém não entendeu? Todo mundo está entendendo aqui? Alguém não entendeu? Podemos continuar? Beleza, então vou continuar. Então, quando eu jogo esse razonete aqui, o que eu tenho? Eu tenho dois valores. Eu tenho aquilo que me sobrou de lucro, que foi 680, mas ele disse que desses R$ 1.020 que foram o quê? Que foram de todo o custo, tirando aquela porcentagem, somando os custos direto e indireto, ele vai tirar o quê? Metade. Então, eu pego a metade de 1.020
caiu para o quê? 510, que sai o quê? 510. Eu vou creditar 510 e vai o quê? Debitar o quê? 510 também. Beleza? Com relação a isso, de acordo com esse material, o meu custo de produção é justamente o quê? A soma dos custos incorridos durante esse processo de fabricação. Tá? Com relação ao custo indireto pela fábrica, a AMD, e sinceramente, em relação ao custo de maneira direta, tá? E também o modo de entrada, ou seja, o produto que entrou de maneira bruta que eu estava investindo. Então, todo esse custo já foi demonstrado aqui no Razonete, e deu o quê? R$ 1.700. O custo de produção acabada, ou seja, aquilo que me custou de acordo com a porcentagem que foi sendo realizada, foi o valor de R$ 1.020. E geralmente nelas é o que eu tenho que a minha porcentagem pela produção em cada produto. Muito bem. E se eu tenho isso, também eu tenho o custo de produtos vendidos, que dependendo, ou ele pode ser metade, ou ele pode ser um terço, ou ele pode ser um quarto, e depende. Como aqui no caso foi a metade de 1.020, então a metade vai ser o quê? R$ 510, que vai ser o quê? Debitado e que vai ser o quê? Creditado depois, ok? Dentro dos razonetes. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo até agora? Para mim não tá tanto assim porque eu não ando nessa parte, né? Mas se tiver alguma coisa que vocês querem ponderar, falar, não, professor, tá errado nisso aqui, pode ficar à vontade, viu? Sim, Boderlan, pode falar. Na última atividade, o senhor colocou videoaulas para a gente assistir para poder fazer, e a primeira mesmo me ajudou bastante a fazer. Sim, Se a beleza. atividade tiver em torno disso, né, Uhum. botar mais videoaula também vai ser de ajuda. Não, tudo bem. Aí até pensando com relação a isso, foi bom até você tocar no assunto. Eu vou deixar também um material onde eu me inspirei para escrever a atividade para vocês, porque não veio material para mim, tá? De avaliação de atividades, e aí eu vou fazer aqui também, vou deixar para vocês fazerem e irem entregando, beleza? E qualquer dúvida, eu estou aqui também para solucionar do que eu puder, beleza? Mas vai estar aqui disponível para vocês também, tá bom? Tá bom. Até com os mesmos valores. Beleza. Seguinte, outro exemplo prático com relação a critérios de absorção. Quando falo de critérios de absorção, está relacionado diretamente à apropriação ou à distribuição, perdão, de todos os custos. Dentro do custo de absorção, pode estar colocado custos como matéria-prima, mão de obra direta, custos diretos de fabricação, tudo isso. Ou seja, os custos diretos e indiretos, eles podem estar o quê? Aqui dentro também. Sim, Vanderlan, você levantou a mão? Pode falar. Deixa levantado sem querer, desculpa. Ah, tudo bem. Beleza. Então, dentro do custo por absorção, eu vou inserir o quê? Eu vou inserir os custos de modo direto e também de modo indireto. Então, vejamos esse exemplo aqui, que nós temos aqui esse exercício resolvido. A empresa GPS Limitada, que fabrica e vende produtos para automação industrial, incorreu nos seguintes custos de produção e informações adicionais no mês de março de 2018. Então, o que acontece? Ela produziu 6.000 unidades. Agora vem aqui a questão dos custos variáveis por unidade. Eu tenho R$ 2,00 de materiais diretos, mão de obra 4, custo indireto 1, despesas de venda variável 3, e aqui eu tenho os seguintes dados. Custos fixos por período, de maneira indireta, 30.000. E as despesas fixas, 10.000. Beleza. Então, aqui no caso, nesse material aqui, o que ele fez? E se vocês também quiserem depois, pessoal, eu deixo esse material aqui para vocês lá no Google Classroom, tá? Esse material aqui. Ele explica muito bem. Eu peguei ele
praticamente pronto na internet, tentando ler, entender, tá lendo, entendendo o que é esses conceitos aqui. Pois muito bem. Então diz o seguinte, ele fez aqui justamente as duas formas de critério de custos. Aqui eu tenho custo por absorção e aqui eu tenho um custo variável. Então o que ele pegou aqui? Pegou os materiais diretos, mais a mão de obra, mais o custo indireto variável, o custo variável, tá? E tudo isso aqui deu o quê? Deu o custo variável total. Ou seja, tudo aquilo que tem como materiais diretos, mão de obra e custo variável, ele somou 2 mais 4, 6, mais 1, 7. E pegou mais isso aqui, juntamente com o custo de fabricação, ou seja, ele está colocando, agregando valor ao produto, ele pegou 7 mais 5, 12. Então, o valor do custo unitário seria o quê? R$ 12. Muito bem. Agora, para o custo que variável. Ele pegou somente o quê? Ele pegou os mesmos procedimentos iniciais, como materiais diretos, mão de obra, custo indireto, e somou tudo e deu o quê? Os R$ 7. E o que aconteceu? Desses R$ 7, ele não somou justamente com o quê? Com o custo de fabricação. E quanto que a gente calcula isso? É você pegar o total de custo, que aqui no caso foi 30 mil, e dividir pelo quê? A quantidade de unidades que você vendeu, que foram, ou melhor, que foram produzidas. Então, é você pegar o que foi produzido, seus custos no período, dividido pela unidade, o quê? A quantidade de unidades que foi o quê? Produzidas. 30 dividido por 6 dá R$ 5. Então, todo o custo dessa parte por absorção deu R$ 12. E o que ele faz? Agora ele vai analisando o quê? Os parâmetros. Então, eu tenho 6 mil unidades o quê? Produzidas. Vendidas, 5 mil. Então, se eu pegar 6 mil menos 5, eu tenho R$ 1.000 que ficaram o quê? No estoque. E como que ficaria a questão aqui do preço unitário de vendas? É você pegar o quê? É você pegar aquele valor de 6, tá? E dividir pelo valor do quê? De... Cadê? 20? Deixa eu pegar aqui. 6. Esse negócio na ponta da língua. 20, 20, 20. 5. 1, 2, 3, 6, 7, 10. Preço unitário de venda. Deixa eu ver aqui. Preço unitário de venda. Aqui, preço unitário de venda. Isso que é o brabo, você mexer com uma coisa que não é da sua área. 20. Aqui. Esse 20 será que vem de onde? 5, 7, 19. Achei. Isso. É você pegar os 30 mil aqui, dividir pelos 6, mas aqui vai dar custo direto de fabricação. 30 dividido por 6, 5. Os 20, os R$ 20. 5. 5 mais 5, 10. 22. Ô, gente, deixa eu ver aqui. Pessoal, quem puder me ajudar aqui, pode ficar à vontade, viu? Deixa eu me ver aqui. Eu tô querendo achar esse valor aqui de preço unitário de venda. Eu sei que 6 mil, 5 mil foram vendidas, R$ 1.000 de estoque. Beleza. Preço unitário de venda. Deixa eu ver aqui. 6 mil dividido. Deixa eu ver se eu consigo achar o valor aqui. 6 mil. 6 mil.
Uh-uh. 6.000? Que tinha que ser o quê? 6.000 dividido por... Tá, 2. Não. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, esse trem de engenharia de produção não tem nada a ver comigo. Deixa eu ver aqui. 30. Pessoal, vocês entenderam qual que foi o processo aqui? Alguém pode me dar uma luz? Eu não entendi, professor. Eu tô querendo entender esse valor aqui de 20 aqui, ó. Eu sei que ele produziu 6, apareceu 5. E aí o que aconteceu? 5.000 foram vendidas e tem então no estoque tem R$ 1.000 e 1.000 unidades lá segurando. Tô querendo achar esses 20 aqui, ó, preço unitário. Deixa eu ver se eu consigo, ver se eu, como é que eu chego a algum valor. Var. Preço unitário, basta dividir o custo anual de produção pela quantidade fabricada. Custo anual. Deixa eu ver aqui, voltando lá, custo anual, 30.000. Tem um site aqui falando que é custo mais despesa mais o lucro esperado. Não sei se Mais o lucro, você está falando é. desses 20 aqui? É. Preço unitário de vendas? Aham. Custo É. mais a despesa mais o lucro esperado. Agora eu não sei se é. Por exemplo, o custo, se eu pegar aqui todo esse custo aqui, deixa eu pegar aqui, 2, 6, 7, 10. 10. Uhum. 10. Pegar aqui 12. Ô, gente, você tem de pegar coisa. Deixa eu ver aqui. 2, 6, 7, 10. Pelo que eu estou olhando aqui no Google, ele falou o seguinte: dividir o custo anual de produção pela quantidade. Custo anual de produção. Deixa eu ver aqui. Custo anual de produção pela quantidade. Se eu pegar esses 30.000 e dividir por 6, que foi o total, isso aqui vai dar 18, né? Não dá 5. Assim. Que é esse valor aqui, ó. Custo indireto de fabricação. Beleza. Mas o que que acontece? Será que é isso aqui ele que estabelece, pessoal? Custo não, isso aqui deve ter alguma coisa. Isso aqui deve vir com o valor do cálculo também. Deixa eu ver aqui. Ver se eu quebro a cabeça aqui mais um pouquinho. Ver se eu entendo esse razonete. Pessoal, vocês querem tirar um período de intervalo? Eu vou ver se eu tento ver se Chico Xavier baixa aqui em mim para ver se eu entendo isso aqui, viu? Pode ser? Pode ser, eu também vou identificar. Beleza. Então, 9 horas a gente volta, tá? Beleza, então, professor. Beleza.